Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Ainda faltam algumas pessoas. Vamos ver se elas vão entrar para a gente iniciar a aula. Acho que o povo congelou. Congelaram no final de semana, será? A gente vai falar hoje, gurias, sobre gestão do tempo.
Tá, eu fiquei pensando agora o que eu tinha feito. Administração do tempo e gestão de clima organizacional. Chegou a me dar um branco agora. Pensei, gente, mas o que foi que eu fiz aqui? Quem entrou foi a Patrícia. Então, lá no cronograma tá um pouquinho diferente daqui. Aqui eu coloquei que a gente vai falar sobre a administração do tempo e sobre gestão do clima organizacional. Foi em cima disso que eu preparei a aula de vocês. Só um pouquinho. Daniela. Sobre produtividade pessoal e a gestão do tempo, é uma coisa muito atual, é uma coisa muito do nosso dia a dia, né? É uma situação que nós estamos vivendo, vivenciando, acontece conosco diariamente. Quem nunca, né, pegou o celular para olhar uma mensagem e se perdeu no tempo nas redes sociais, olhando os stories e os feeds de notícias e por aí vai. E isso faz com que a gente perca o nosso tempo de produtividade, que poderíamos estar produzindo, trabalhando, nós perdemos muitas vezes no celular e nas redes sociais. Então, nós estamos apressados, né? A gente vive correndo contra o tempo. E aí uma pesquisa mostra que 6 em cada 10 profissionais brasileiros estão estressados. 9 em cada 10 brasileiros apresentam sintomas de ansiedade. E 1/3 das reuniões realizadas nas organizações não são produtivas. Aí eu coloquei 2 manchetes para vocês ali, que o brasileiro é um dos campeões de tempo conectado na internet e a carga de 12 horas, brasileiro já é um dos que mais trabalham no mundo, né? Quer dizer, 8 horas de trabalho para a gente já não chega mais. A gente acaba fazendo 10, 12, 14. Muitas vezes a gente vai muito além disso e nem se dá conta. No aparelho de celular de vocês, deixa eu pegar o meu celular aqui para eu poder dizer para vocês exatamente aonde está. É nas configurações, eu não sei se vocês alguma vez já olharam isso, vocês vão em configurações, e daí lá nas configurações tem bem-estar digital e controles parentais. Se vocês forem lá no bem-estar digital, vocês vão ver quanto tempo vocês perdem ou vocês gastam por dia em cada um dos aplicativos. Hoje eu gastei 1h11 no meu celular, onde a maior parte foi no WhatsApp. Em segundo lugar, o Instagram. Em terceiro lugar, o Twitter. Em quarto lugar, foi no Chrome. E em quinto lugar, outros. E esse outros, então, são ligações que eu fiz hoje durante o dia. Ele mostra ali para gente o que é que nos faz gastar mais tempo no celular, né? Os celulares mais novos, mais modernos, agora eles têm isso, essa última geração. Então, a gente consegue analisar onde nós estamos gastando o nosso tempo, onde nós estamos ficando mais tempo conectados. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês pela minha voz e pela minha tosse. Eu já estou há uma semana assim tossindo. Semana passada eu estava quase sem voz. Hoje eu estou recuperando ela. Final de semana eu tentei ficar quietinha, falar o mínimo possível,
para conseguir restaurar, para conseguir dar aula para vocês hoje, mas a tosse eu não tenho como evitar, tá? Ela passou a fazer parte de mim desde a semana passada. Então, indo adiante nesse slide, o padrão de hoje, a gente trabalha sobre pressão por resultados com excesso de tarefas, o que nos causa um estresse. Algumas pessoas desenvolvem a síndrome de Burnout, depressão, perda de pessoas importantes, quer dizer, a gente acaba se distanciando das pessoas porque a gente está numa pressão por resultados, com excesso de tarefas, com excesso de trabalho e focado no trabalho e sai do trabalho e continua pensando no trabalho, na meta, no objetivo que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar, e isso em relação a tudo, tá? Eu não estou estressada, mas eu vou dar um exemplo para vocês, assim, da minha, digamos, sobrecarga. Eu trabalho 8,48 horas de segunda a sexta-feira. Segunda, terça e quarta-feira à noite eu dou aula para vocês. Terça-feira outra turma, quarta-feira outra turma. Sábado e domingo, além das minhas demandas de casa, que são extra, eu tenho aulas do mestrado. Quinta e sexta-feira eu faço trabalhos e estudo para o mestrado. Durante o meu horário de almoço, semana passada eu me policiei mais e hoje também eu tentei me controlar de não estudar no horário do almoço, de não ler no horário do almoço, porque eu tenho só 1 hora de intervalo agora. Então eu tento aproveitar essa 1 hora para desligar um pouquinho a chave, porque a tarde normalmente ela é mais intensa que a manhã, tem mais coisas para mim resolver e fazer do que de manhã. De manhã o pessoal demora um pouco mais para acordar, né? Eles costumam procurar o RH de tarde. Quem procura o RH de manhã é porque está com problema mesmo, porque senão eles vêm, deixam para poder tarde lá, enfim. E aí isso acaba gerando um excesso de tarefas, porque daí eu preciso preparar a aula, eu preciso elaborar a prova, eu preciso corrigir prova, preciso elaborar trabalho, corrigir trabalho, preciso fazer os meus trabalhos do mestrado, preciso revisar os meus trabalhos, preciso ler, eu tenho provas, eu tenho outras tarefas para fazer também em relação ao mestrado, mais as tarefas do trabalho, mais as tarefas de casa, e assim a gente vai vivendo e vão passando os nossos dias, né? Eu coloquei para vocês lá, junto com esse material, um texto sobre a síndrome de Burnout, que eu tive uma psicóloga durante a pós que eu fiz no ano passado na PUC, passou esse texto e ela falou muito sobre a síndrome de Burnout. Eu acho que eu já mencionei ela para vocês. Uma repórter de uma emissora de TV, ela se afastou por depressão e depois ela acabou descobrindo a síndrome de Burnout. Ela é diagnosticada por um profissional psiquiatra, tá? Ela acabou identificando que ela estava com síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? É quando a gente entra num estado de estresse acelerado e o trabalho começa a nos fazer mal. Nós vamos para o trabalho e nós passamos mal. Nós vamos para o trabalho e nós ficamos mal. Nós ficamos desanimados, desmotivados, tristes, deprimidos. Isso é a síndrome de Burnout. Essa é a doença do trabalho atual. Ela entrou para o rol de doença do trabalho, tá, pessoal? Então, não existe diagnóstico precoce, só um profissional capacitado pode dizer para vocês se vocês estão ou não com síndrome de Burnout. Eu coloquei aqui para vocês 10 motivos para fazer a sua gestão do tempo, que é do Christian Barbosa. Esse cara é muito bacana, eu assisti uma palestra dele também na minha pós o ano passado. Ele escreveu o livro A Tríade do Tempo, entre outros livros. Eu não li todo o livro da Tríade do Tempo, eu li só alguns flashes dele, alguns lances, mas eu posso dizer para vocês que é bom, é muito bacana, eu recomendo.
E eu gostaria que vocês assistissem o vídeo dele, tá? É bem interessante. Depois eu vou ver se eu tiver a tríade do tempo em PDF, eu compartilho com vocês, mas tem um outro também na disciplina da gestão do tempo que o professor colocou, que esse eu posso compartilhar, porque esse com certeza eu tenho. A tríade do tempo eu tenho que procurar, eu não lembro mais se eu tenho PDF. Aí, ainda falando sobre a gestão do tempo, sobre o nosso tempo, a gente precisa diminuir as nossas distrações. O que é diminuir as nossas distrações? Quando a gente está no trabalho ou em casa, estudando, fazendo um trabalho de aula, esquece o celular. O que aconteceu? O outro exemplo, né? O que aconteceu ontem comigo? Eu levantei, escovei meus dentes, me vesti, fui fazer minhas coisas e eu esqueci o celular. Eu peguei o celular no final do dia. E isso tem acontecido com maior frequência comigo, porque lá onde eu fui trabalhar agora, na cirúrgica, eu tenho o celular de trabalho, né? E nós somos incentivados a não usar o celular pessoal durante o horário de trabalho. Então, eu chego de manhã, o meu celular fica dentro da bolsa, pego de meio-dia, pego de tardezinha. Hoje à tarde eu peguei ele, que eu precisava fazer umas ligações e resolver umas outras coisas, mas se não, eu pego ele na hora do almoço e no final do dia, quando eu venho para casa. E o restante do dia ele fica dentro da bolsa. E isso aconteceu sábado comigo. Eu fui pegar o celular às 4 horas da tarde. Eu vi que eu tinha mensagem das 7h30 da manhã que eu não tinha respondido. E ontem aconteceu a mesma coisa. Eu fui falar com vocês de tarde lá, quando eu mandei as mensagens que a aula estava publicada. E ainda quando eu mandei as mensagens de que a aula estava publicada, eu não estava com o celular. Eu abri o WhatsApp no computador e mandei as mensagens pelo computador. Eu fui pegar o meu celular depois e aí eu vi que tinha outras coisas lá no celular para resolver e daí começaram a entrar outras mensagens. Então a gente precisa diminuir as distrações. O que são as distrações? O celular é a maior distração do ser humano hoje, porque a gente vai no Instagram, a gente vai no Face, vai no LinkedIn, vai no Twitter, vai no WhatsApp. O WhatsApp é o que consome mais tempo. Aí tem o Kawaii, tem o TikTok. Aí tem, tu tá lá no Instagram, aparece uma propaganda da Shopee, daí a gente acaba entrando na Shopee, fica olhando porcaria. E isso é o que distrai, o que ocupa nosso tempo. A gente precisa daí, então, blindar a nossa mente para não cair nessas distrações, blindar o nosso corpo, a gente vai malhar, vai usar o nosso tempo para correr, caminhar, fazer academia, respirar as nossas prioridades, a gente vai fazer uma lista de prioridades e vamos planejar o que é importante. O que é importante para mim? Importante para mim é estudar, é preparar as aulas de vocês, é trabalhar, é desenvolver os outros conteúdos que eu desenvolvo. Isso é importante. Importante para mim é ter qualidade de vida, é poder viajar com a minha família, ter um final de semana tranquilo, descansado, sossegado, longe do celular. Então, por aí a gente vai filtrando quais são as nossas prioridades. Aí, às vezes, 24 horas do dia não são suficientes, não dão conta de todo o trabalho que a gente tem. A gente acorda de manhã, toca o despertador, 6, 6h20, sai da cama, toma banho, se arruma, maquiagem, cabelo, veste, toma café, volta pro banheiro, escova o dente, retoca a maquiagem e sai para trabalhar. Pega trânsito, fica louca da vida com o trânsito, que não anda porque vai chegar atrasada. E assim o dia passa e a gente faz inúmeras coisas e quando se dá conta são 6 horas, é final do dia e tu olha para tua mesa e tu não fez tudo aquilo que tu queria fazer. A gente precisa manter o equilíbrio para fazer a gestão das nossas habilidades, a gestão do nosso tempo, a gestão da nossa produtividade para conseguir aprimorar continuamente, para a gente conseguir colocar em prática, para a gente conseguir sair desse dilema da falta de tempo.
com o máximo de foco e propósito, e sempre tomando cuidado para não ficarmos estressados, né? Aí tem uma outra imagem que eu coloquei, que é a administração do tempo, a administração da vida, desculpa. Tempo não é controlável, nós não temos como controlar o tempo, a gente não consegue parar o relógio, a gente não consegue parar o tempo, mas as nossas atitudes a gente consegue controlar. Eu estou fazendo uma coisa que vai ter um impacto negativo para mim, vai me deixar ansiosa, vai me deixar nervosa, deprimida, cansada. Para, isso não está te fazendo bem. Vamos virar o disco, vamos trocar a fita, vamos para a próxima etapa. O tempo perdido não volta, né? Quando a gente... Vidas perdidas não podem ser reencontradas. Essa é uma verdade. A gente deixar de viver com a nossa família, com aquelas pessoas que a gente quer bem, com os nossos amigos, com os nossos primos, amigo de infância, um amigo de infância que não mora mais na cidade, veio para a cidade visitar alguém. A gente não pode perder esse tempo, a gente não pode deixar esse tempo passar, porque ele não volta mais. E aí a gente não consegue voltar no tempo, daqui um pouco ali na frente essa pessoa parte e vai para um outro mundo e nós não temos como recuperar isso. Então o tempo perdido não volta e a gente precisa administrar isso para dar atenção para as pessoas às quais a gente ama. Muita gente diz que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. A vida não se mede em dinheiro, ela se mede pelo que ela é, pelo que nós vivemos, pelo que nós somos. Então a gente precisa administrar a nossa vida para ter o nosso tempo administrado e não administrar o tempo pela vida, né? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à gestão do tempo, era só uma pincelada que eu queria dar. Vocês vão assistir o vídeo do Christian Barbosa, vocês vão ver que é bem esclarecedor e vocês vão ver que ele é bem acelerado. Ele é muito acelerado, ele é um cara... Ele não usa e-mail, ele não usa agenda, ele usa o OneNote da Microsoft. Eu tentei usar, eu não me adaptei. Eu voltei para a agenda e voltei para o Outlook e para a agenda do Outlook, que eu consigo me administrar melhor. Hoje, no final do dia, eu fiz a minha lista de tarefas para o dia de amanhã, que por sinal vai começar bem cedo com uma entrevista já. E assim, sucessivamente, as coisas vão correr no dia de amanhã. Certo, pessoal? Não deixem, por favor, de assistir o vídeo do Christian, tá? Assistam, tomem nota, porque eu posso, de repente, ter vontade de colocar alguma pergunta do vídeo na prova. Né? Por falar em prova, eu dei umas quantas barbadas para vocês ali, né? Umas quantas respostas de presente. Então, vocês acharam a prova difícil? Muito difícil, Jane? Mais ou menos? Ellen? Kátia, tava difícil? Eu vou dizer, eu me confundi um pouco. Não achei que sei o que aconteceu ali, bugou a minha cabeça. Eu achei, sinceramente, que eu tinha acertado mais e eu me surpreendi. Fala, Kátia. Porque eu achei a mesma coisa, viu? Parecia muito fácil a prova, mas daí... Confundiu. Sei lá, se eu me enrolei, confundi as coisas. Meu Deus, fiquei apavorada quando tu me mandou a nota. Eu pensei, meu Deus, que confusão que eu fiz. Porque a prova em si não estava difícil, mas foi muita confusão, eu acho. Sei lá. Tá bom. Não, Patrícia, eu te passo a tua nota depois. Depois eu mando a tua nota ali no WhatsApp. Me dá um oi que eu te dou ela, tá? A gente vai falar agora sobre gestão e clima organizacional, então.
Deixa eu só... Tomei quase um vidro de xarope antes da aula para não tossir, mas minha garganta não está ajudando. A gestão do clima, então, busca compreender o nível de satisfação e de motivação dos colaboradores. Quando eu faço integração de novos colaboradores na empresa, eu procuro falar sobre a cultura organizacional, sobre qual é a cultura, por que a empresa existe, por que essa empresa foi fundada, qual é o objetivo dela, por que é que nós trabalhamos nessa empresa, quais são os nossos objetivos. E a partir disso, então, as pessoas ingressam na empresa já sabendo qual é o DNA da empresa, qual é a cultura, quais são os costumes, quais são as regras, o que é valor para essa empresa. Independente de cada pessoa ter o seu costume, o seu valor próprio, tem também os valores da empresa que a gente precisa respeitar e se adaptar a eles, né? E a partir do clima organizacional, a gente consegue, as pessoas entrando para a organização, conhecem a cultura e se adaptam ou não a essa cultura e seguem trabalhando. Aí, quando a gente quer medir se as coisas estão boas na empresa, se a equipe está motivada, se a equipe está engajada, está focada, a gente tira um diagnóstico do clima organizacional. A gente faz uma pesquisa de clima, uma avaliação. Essa pesquisa ela pode ser anônima ou não. Normalmente, 99,99% dos casos que eu fiz e que eu conheço, a pesquisa de clima ela é anônima, tá? As pessoas não se identificam, até porque quando se tem uma crítica para fazer ou uma reclamação, as pessoas não gostam de se identificar, tá? Elas respondem anonimamente, então. Com essa pesquisa de clima, a gente tirando um termômetro de como estão as coisas na empresa, a gente consegue fazer o aumento de produtividade, a gente consegue aumentar o ritmo de produtividade, se ele precisa ser mais intenso, mais contínuo, para que se alcance os objetivos. Um exemplo é a gestão eficiente do clima organizacional que traz resultados concretos. Um ambiente harmônico, um ambiente agradável de se trabalhar, um ambiente onde as pessoas cooperam entre si e o relacionamento entre líderes e liderados é harmônico, é gostoso, é bom, tu te sente à vontade de ir conversar com aquele líder, de expressar a tua opinião para aquele líder, é um ambiente que está agradável, que está tudo bem e não precisa de mudança. Agora, se a gente está num ambiente onde existe atrito, conflito, discussão, a produtividade cai, a qualidade do serviço cai, e aí isso precisa ser revisto. Qual é o problema? O problema é a equipe, é um membro da equipe, é o líder que está estragando a equipe, ou a equipe não quer trabalhar com aquele líder. A gente precisa tirar esse termômetro e medir toda essa situação. A avaliação de clima também facilita as mudanças estratégicas, porque ao longo da vida as empresas têm momentos que elas precisam se reinventar, que elas precisam lançar algo novo no mercado para que continuem sendo lucrativas, para que continuem faturando, para que continuem se mantendo concorrentes fortes das demais no mercado, né? E essas mudanças estratégicas, elas dependem muito da equipe de trabalho, quer dizer, se a equipe de trabalho, os colaboradores, os funcionários, eles não confiarem na empresa ou eles não estiverem engajados suficientemente, a mudança estratégica vai falhar. Ela não vai trazer resultados positivos e a gente não vai atingir os objetivos. Então,
é também através da avaliação de clima organizacional que a gente identifica se é possível fazer uma mudança estratégica na organização ou não. Engajar os colaboradores. Os colaboradores, eles compreendem que são fundamentais para produzir valor para a empresa, para atingir os objetivos da empresa, mas também precisam ser reconhecidos por isso. Uma preocupação da gestão em avaliar o clima dos colaboradores é em relação ao comportamento individual de cada um deles, o envolvimento deles com seus liderados, com as suas responsabilidades, com o seu foco e com o seu trabalho compartilhado. E muitas vezes o gestor de uma área, o líder de uma determinada área, ele está com uma avaliação negativa. Por isso que lá na pesquisa de clima tem uma questão sempre que é direcionada ao líder do setor. As pessoas não gostam de responder a que setor elas pertencem, mas é importante, quando a gente pergunta, eu coloco lá uma pesquisa de clima no ar e eu não pergunto nome, nem e-mail, nem idade, nada, porque eu não quero saber quem está respondendo, mas eu quero saber de que setor é, porque se o líder for avaliado negativamente, eu preciso saber que líder é esse. É o líder do estoque? É o líder do comercial? É o líder do comercial externo? É o líder do financeiro? Qual é o líder que a equipe está avaliando mal? Qual é o líder que eu preciso avaliar, que eu preciso analisar, ou que de repente precisa ser substituído? Aí, se os colaboradores não dizem em que área, em que setor eles trabalham, fica difícil da gente mensurar. Então, quando na pesquisa de clima pergunta a que setor você pertence, não é para saber quem tu é e de quem tu está falando mal, ou de quem tu está reclamando, ou quem tu estás criticando. O objetivo é saber qual é o líder que está ruim ou qual é o líder que está bom na fita. Nunca o objetivo é identificar o colaborador, até porque eu considero a pesquisa de clima anônima de extrema importância. O clima organizacional, o ambiente de trabalho, ele precisa ser leve, ele precisa ser agradável, ele precisa ser harmônico. As pessoas precisam ter um bom relacionamento entre colegas de trabalho, colegas de setor, assim como também com os seus líderes e liderados, assim como também com a diretoria da empresa, com o CEO da empresa, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. O bom relacionamento faz com que a gente tenha vontade de ir trabalhar, com que a gente tenha vontade de desempenhar as atividades. Deixa eu contar uma coisa para vocês, antes de entrar nesse quesito do conflito. Eu estou com uma vaga aberta para assistente de RH lá na cirúrgica. Vocês devem ter visto, eu coloquei no LinkedIn, eu divulguei nas minhas redes sociais, e eu ainda estou recebendo currículos até o dia 24. Eu separei dos currículos que eu recebi 3 meninas e um rapaz, que foram os currículos que eu gostei até agora e que cumprem ao que eu preciso. O rapaz não tem experiência, não tem formação, ele está estudando e ele trabalhou numa safra, no RH de uma safra, mas só fazendo triagem de currículos. Dessas 3 meninas, 2 delas eu tentei marcar entrevista hoje. Quando tu te candidata para uma vaga, primeiro pré-requisito, tu precisa ter disponibilidade, tu precisa estar disponível para agendar a entrevista, para agendar a conversa com a empresa para a qual tu te candidatou, né? Porque ali tu já vai mostrar o teu interesse em participar, o teu engajamento. Eu quero realmente essa vaga, eu quero realmente ir fazer parte desta empresa. E aí, uma delas começou.
esse horário eu não posso, esse horário eu não posso, esse horário eu tenho isso, esse horário eu tenho aquilo. Aí, por fim, eu disse para ela, tá, mas tu realmente tem interesse em participar dessa vaga? Não, eu quero sim, mas então quando tu pode? Ah, eu posso às 6 da tarde. Bom, então tu não pode, porque o meu horário é até às 17h48 e aqui nós não trabalhamos com hora extra e eu não vou te esperar até às 6 da tarde. Eu estou te dando disponibilidade das 8 ao meio-dia, da 1 até às 17h48 e tu vem me dizer que tu pode às 6 da tarde? E sem falar na outra que queria marcar a entrevista comigo ao meio-dia. Eu poderia atender ela ao meio-dia, poderia convidá-la para almoçar comigo e entrevistar. Mas estas duas pessoas, apesar do conhecimento e da qualificação que elas têm, elas já mostraram para mim que elas não têm engajamento, que elas não têm interesse, que elas não têm disponibilidade. E aí eu pergunto para vocês qual é o resultado que elas vão entregar para mim trabalhando lá no RH, sendo que esta pessoa que eu vou contratar vai ser para trabalhar exclusivamente atendendo os colaboradores, sanando dúvida dos colaboradores, entregando documento para os colaboradores. Aí vai vir um cara lá que ele perdeu a folha de pagamento do mês passado e ele quer uma cópia. E ela acordou azeda, ela vai dizer, quem mandou tu não guardar? Por que tu não guardou? Azar o teu, não vou te dar uma cópia. Vocês já pensaram nessa situação? É essa reação que passa na minha cabeça que a pessoa vai ter, entende? Porque se ela não está tendo disponibilidade de ir lá conversar comigo, eu vou conversar com essas pessoas, né? Mas já digo para vocês que elas estão eliminadas. Eu vou conversar porque eu agendei, mas elas já estão eliminadas do meu processo seletivo, já perderam a chance comigo. Então, vou continuar buscando e procurando. Não precisa, até se vocês souberem de alguém, né? Não precisa ter conhecimento, porque eu estou apta, eu estou disponível, eu estou com vontade de ensinar a pessoa do zero a fazer tudo, calcular folha, calcular horas, fazer arquivo, fechar ponto, conferir ponto, lançar, fazer cadastro admissional, todo o processo do começo ao fim. Vai ter um rapaz, um consultor lá também que vai ajudar a ensinar. E eu preciso encontrar alguém com vontade de trabalhar e que tenha a habilidade de atender pessoas, né? Que tenha disponibilidade e capacidade de atender pessoas, porque como é uma empresa que trabalha com dois públicos diferentes, que é o pessoal do estoque e o pessoal do comercial, são duas personalidades extremamente diferentes. O pessoal do estoque, quando vem tirar uma dúvida, eles perguntam com calma, alguns vêm mais estressados. O pessoal do comercial é agitado. Eles vêm assim a 220 por hora, né? Fazer pergunta e te bombardeiam de pergunta, tu respira, espera eles parar de falar, absorve e aí responde uma pergunta de cada vez. Eles não perguntam uma coisa de cada vez. Eles fazem 20 perguntas e querem 20 respostas imediatas. Então, precisa ser uma pessoa autocentrada também para conseguir administrar. E aí eu agora, tendo como base essas duas situações que me aconteceram hoje, eu estou disposta a ensinar alguém do zero. Até já pensei em algumas pessoas, mas elas estão trabalhando e não vão querer trocar de ramo, né? Uma trabalha no financeiro, não vai querer ir para o RH, e a outra trabalha no comercial, também não vai querer ir para o RH, porque comercial tem comissão, né? E RH não tem comissão. Mas vamos adiante. Os conflitos internos, era aí que eu queria chegar. Vocês imaginem essa situação, eu tentando marcar entrevista com as pessoas e elas me mandaram currículo, elas se candidataram para essa vaga e elas não têm disponibilidade. Aí chega um colaborador mais estressado lá no RH,
porque ele precisa de um documento, porque é urgente, porque ele tem que mandar para o banco, porque ele não quer xerox, ele quer digitalizado, ele quer que tu manda por e-mail, e ele quer, ele quer, e ele quer. E nós, como RH, claro, a gente não precisa atender 100% o que o colaborador quer, mas a gente pode facilitar a vida do colaborador, porque nós estamos ali com o documento em mãos, algumas vezes o documento já está digitalizado, porque antes dele ser impresso, ele é salvo em PDF, eu posso imprimir só a página daquele colaborador e mandar para ele pelo WhatsApp, pelo Skype, por e-mail, por sinal de fumaça, se for o caso. Então, a gente pode facilitar. Aí vocês pensem na situação. Eu fiquei colocando hoje, durante o dia, essas duas moças em situações de conflito dentro do RH. Elas teriam condições de administrar um funcionário que vem estressado? Não sei, pode ser que não. Elas teriam disponibilidade, paciência para atender um colaborador que vem desmotivado? Elas conseguiriam conduzir a conversa ou pelo menos agendar para que ele pudesse conversar comigo em um outro momento? Ou elas conseguiriam me localizar dentro da empresa? Não sei, eu imagino que não, eu imagino que elas estariam focadas só no operacional e não quisessem nem falar com o colaborador. Então, eu imaginei vários cenários negativos com relação à dificuldade delas aceitarem os horários que tinha disponível. Claro que não sou eu que tenho que me adaptar a elas e nem elas se adaptar a mim, mas a empresa tem um horário de funcionalidade e é dentro deste horário que eu preciso trabalhar as entrevistas. Então, elas precisam entender isso e estarem dispostas, a partir do momento que se candidata para uma vaga, a participar do processo seletivo nos horários que eles acontecem e não no horário que elas querem, né? Não, o recrutamento está sendo feito interno e não externo, e mesmo que fosse externo, a empresa externa também tem um horário. E aí eu fiquei imaginando inúmeros conflitos que poderiam acontecer. Estou sendo pessimista, mas a gente precisa se colocar e precisa analisar as situações que podem acontecer. E, como dizia um antigo CEO meu, desvia do poste, né? Antes de acontecer o conflito, desvia do poste para evitar que o conflito aconteça. Deixa eu ir adiante. Disseminar a cultura da empresa entre os colaboradores, que eu já falei lá no começo, a missão, a visão, os valores, as regras, os objetivos, as metas, a cultura organizacional mesmo, por que é que essa empresa existe, qual é o nosso objetivo, o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos de melhor, o que é que eu espero de ti como colaborador, eu como empresa, né? Eu sempre falando como empresa, o que é que eu espero de ti como colaborador, o que é que eu espero de ti como membro da minha equipe. Eu espero que tu seja cooperativo, que tu tenha sangue no olho, vontade de trabalhar, que seja focado, determinado. Então, e a empresa, qual é o objetivo dela? A empresa quer ser reconhecida no sul do Brasil como uma das melhores distribuidoras, ou a empresa é reconhecida como uma das melhores distribuidoras, e assim sucessivamente. A gente precisa fazer com que as pessoas vivam e sintam a cultura da empresa. As pessoas precisam se sentir parte da cultura da empresa, elas precisam se identificar com a empresa. O objetivo da nossa empresa é que indiretamente nós salvamos vidas, sem saber quem está lá no hospital, a gente está vendendo, separando, embalando e expedindo medicamentos ou materiais para quem está lá na ponta no hospital. Pode ser um conhecido, pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que a gente nem imagina, que a gente nunca viu, que a gente não conhece, mas indiretamente nós estamos trabalhando. Então, quando vem uma pessoa nova para a organização, eu estou colocando como exemplo
O que eu faço na organização é fazer ela se sentir parte disso, fazer ela enxergar isso. E quando a pessoa enxerga e ela se sente parte desse objetivo, dessa meta, desses valores, ela trabalha com muito mais vontade, com muito mais dedicação, porque ela sabe que ela está fazendo parte de algo maior que nem corresponde mais a ela a partir do momento que sai dali. A disseminação da cultura, então, depende também muito do engajamento dos líderes, tá? Os líderes precisam estar engajados, precisam estar motivados, interessados naquilo que eles fazem, eles precisam conhecer o trabalho deles, eles precisam conhecer aquilo que eles fazem, de por que eles fazem, por que estão ali. Porque, por exemplo, eu sou a gestora de RH de uma distribuidora de medicamentos. Quando eu recebo colaboradores novos, é minha função disseminar a cultura. Quando eu entrego esse colaborador novo para um líder, é missão dele disseminar e fazer com que esse novo membro da equipe se sinta parte da equipe, se sinta parte do todo, se sinta parte de fazer a diferença na sociedade. E fazer a diferença na sociedade não é só separar, expedir, entregar medicamentos, é também as ações sociais internas que a gente faz. Aí, falando sobre clima e cultura organizacional, eu coloquei mais um vídeo para vocês da Endeavor, e esse vídeo é muito bacana também, vale a pena assistir. Esse eu quero que vocês assistam, mas assim, mais pelo conhecimento que vocês vão absorver, porque essa mulher, acho que é Patrícia o nome dela, ela fala muito bem e ela fala com muita atenção e com muito carinho pelo trabalho dela. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que querem me falar, me perguntar? Querem me xingar por causa da prova? Querem brigar comigo? Não? Deixa eu ver se eu tenho a tríade do tempo aqui. TCC, manual, líder de alto nível, Golden Circle, líder eficaz, administração de recursos humanos, liderança de alto nível, 5 passos para não se sabotar. Alguém de vocês se auto-sabota? Não sabem? Não sei, prof. Não? O que seria? Autossabotagem? Autossabotagem é tu pensar que tu não é capaz de fazer alguma coisa. Eu acho que às vezes sim, a gente se auto-sabota, com certeza. Estou tentando achar, eu não tenho a tríade do tempo em PDF, mas eu tenho um outro livro aqui, eu só estou tentando achar ele. Mentoring, coaching, estudo de caso, gestão, hábitos, inteligência emocional, atração e retenção de talentos. Bom, depois eu vou achar e eu vou mandar lá no grupo para vocês o livro. Então, vocês olhem, por favor, esses 2 vídeos que eu falei para vocês, tá? Eles são bem bons, são bem bacanas, tanto do Christian Barbosa quanto da Patrícia. Vocês vão gostar de ver. E eu vou compartilhar, depois eu vou achar lá o livro. Tríade do Tempo eu não tenho, mas hashtag fica a dica, se alguém quiser comprar ele para ler, vale a pena. E o outro que eu vou compartilhar com vocês, eu não lembro o nome, mas ele também é sobre gestão do tempo, tá? Então, eu compartilho lá, ele fica para vocês fazerem uma leitura quando vocês tiverem um tempo. Não vou cobrar em prova nada sobre esse livro, tá, pessoal? É só para autoconhecimento de vocês mesmo.
Certo? Alguma dúvida? Não? A Jane tá com sono também, né, Jane? É, eu também tô. Eu acordei às 5h30 da manhã, hoje não consegui dormir mais. E essa tosse cansa também, esgota. E gripe também, já tá com a sinusite, me deu. Peguei muito frio, me atacou minha bexiga, nossa, então já. É, então toma um chá quente e vai pra cama. Pode deixar. Um beijo no coração de vocês, pessoal, e boa semana. Até semana que vem. Boa semana, prof. Tchau, prof. Igualmente. Até Tchau. mais.